Vamos agora conversar com o Dr. Sérgio Henrique Salvador, que é especialista em direito previdenciário, escritor, colaborador do Conexão Itajubá. Dr. Sérgio Henrique, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Dr. Sérgio, para início, primeira questão é sobre o prazo para a prova de vida dos aposentados, que encerra a princípio nesta quarta-feira. Isso mesmo, Otávio. O governo ele sempre tem essa iniciativa administrativa em que ele atualiza o seu banco de dados para evitar fraude, para não ter aquela questão de que a pessoa morreu, né, e outras pessoas continuam a receber o benefício. Então é uma medida preventiva para evitar esse tipo de atitude e outras finalidades, mas de fato o prazo ele se encerra amanhã. Já aconteceu do governo estender um pouco esse prazo, mas a princípio, oficialmente, ele se encerra amanhã. As pessoas têm que se apresentar onde para fazer esse cadastro? Eles fazem posto? Eles vão no posto do INSS para fazer ali uma atualização dos seus dados, né? Leva os seus documentos, tal, e me parece que algumas agências bancárias também estão fazendo essa atualização de dados. O objetivo é evitar fraudes, né? Isso, esse é o grande objetivo. Que já até faleceram, mas continuam. Exatamente. Tem muita fraude aí envolvendo essa questão previdenciária. Bom, doutor Sérgio, conforme a sua previsão, a reforma da Previdência não saiu, né? Só que os motivos foram outros. Mas eu lhe pergunto, só para dar uma explicação legislativa sobre essa questão, por que não vai mais haver reforma? Qual é a relação entre a entrada do Exército, né, a intervenção federal e a suspensão do debate da reforma previdenciária? Sim, Otávio. Na verdade, nós temos uma questão primeiro política, porque o governo ele estava sem os votos necessários. Ele estava numa correria danada para obter a votação. E o indício de que ele perderia essa votação já era muito grande. Porém, houve também uma necessidade de uma intervenção militar no Rio de Janeiro. E aí a tua pergunta, o que isso tem a ver? A nossa Constituição Federal, ela tem um dispositivo, a nossa Constituição é a lei maior do nosso país. Ela tem um dispositivo que diz que no período de intervenção militar, a nossa Constituição não pode ser alterada. E aí que feriu o objeto da reforma. Por quê? Na reforma da Previdência, a proposta é uma proposta de emenda constitucional. Então, a gente fala de reforma da Previdência, mas a gente está mexendo com questões da Constituição, pela sua importância, inclusive, do assunto. E o próprio texto constitucional, ele proíbe, no momento de intervenção militar, em qualquer unidade da federação, e nosso caso atualmente é o Rio de Janeiro, nós não podemos mexer na Constituição. Então, assim, não pode mexer na Constituição, mas não significa, Otávio, que não possa a reforma ser discutida. E aí, o que acontece? O governo, eles estavam já percebendo que não teriam os votos mínimos para a sua aprovação, pegaram esse gancho da intervenção militar, que tem uma outra discussão, né? E aí resolveram suspender a tramitação. Ou seja, não é que está no arquivo, não é que acabou a proposta, né? É interessante pontuar isso também. O líder do governo, ele suspendeu o debate. Então, nada impede que daqui a alguns meses, enfim, o debate retome. Hoje o cenário é esse. Então, os nossos trabalhadores, as pessoas aí que estão com essa dúvida, com esse medo, com esse receio, fiquem tranquilos, né? Que o que está em vigência são as leis atuais, sem nenhum problema. Não tem nenhum risco dele ter que aposentar mais tarde, de ter novas regras. Essa discussão da reforma é uma discussão que está suspensa. Dentro disso, bom, você já deu uma explicação que é interessante, que com essa dilatação desse prazo todo,
E como você explicou, doutor, durante este ano, enquanto houver essa intervenção federal, a reforma não pode acontecer, porque ela mexe no texto da Constituição. Porém, com essa dilatação do prazo, não impede que haja uma discussão mais aberta sobre o tema. É por aí? É isso mesmo, Otávio. Muito boa a sua observação. Até em outras ocasiões a gente falou sobre isso. Nós não somos contrários à reforma. Eu acho que tem que ser discutido. Tudo que se relaciona a direitos constitucionais, direitos sociais, precisam ser evoluídos, aprimorados. Mas o que nós esperamos é um debate muito amplo, transparente, com as regras claras. Com toda a sociedade. Com toda a sociedade, de uma maneira democrática. Não pode ser um jogo político de interesses econômicos, bancários, e de uma maneira muito rápida. Talvez a rapidez é o nosso maior perigo, porque nessa rapidez acontecem os atropelos jurídicos, e aí nós chegamos a retrocessos. Se nós pegarmos a primeira proposta do governo para a última, a gente percebe que o governo ele foi cedendo. Ele foi cedendo, né? Então, se fosse aquele discurso, nossa, é urgente, é necessário, então por que ele foi cedendo, né, ao longo dos meses? Então, perceba que tem que ser debatido, mas a gente não pode ter um debate para retroceder no tempo, para retroceder nas conquistas sociais, para retroceder juridicamente. Então, eu acho que tem que ser discutido, mas de uma maneira muito madura, né, com toda a sociedade. Doutor Sérgio, outra questão é, se não há reforma, o que mudou? Nada. É isso mesmo, Otávio. Não tem a reforma, a proposta ela está suspensa. E eu já vou adiantar para você que para esse ano é difícil ela voltar, porque a gente tem um ano eleitoral. Então essa intervenção militar parece que ela vai aí ocupar vários meses do nosso ano. E logo em seguida nós temos o período eleitoral, né? E tem as restrições eleitorais, que não podem ser discutidos alguns projetos, enfim. Então para esse ano dificilmente ela volta. Não significa que no próximo ano, com o nosso novo presidente, ela não possa ser discutida novamente. Mas a ideia é, hoje nada muda. Então são as mesmas regras da aposentadoria por idade, por tempo, por invalidez, do trabalhador rural, do deficiente, do professor, aposentadoria especial, são as mesmas regras. Existe, inclusive, você me enviou uma matéria de um auditor fiscal que prova que essa história de que a Previdência Social é deficitária, que é uma tese que muitos juristas e muitos advogados, como você, defendem, isso não existe. E de que a Previdência é superavitária, ela está equilibrada e que não há a necessidade de uma reforma como está sendo proposto. E ele também faz uma colocação dentro de uma linha que você já havia apontado aqui nas nossas entrevistas há um tempo atrás, de que existe a necessidade da reforma estrutural da Previdência. É isso mesmo, Otávio. A reforma, do ponto de vista econômico, como está sendo apresentado, ela não se justifica. Existem relatórios do IPEA, existem estudos de mestrado e doutorado, da PUC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a própria ANFIP, que é a Agência Nacional dos Auditores Fiscais, que é um órgão de muita credibilidade, é um órgão oficial. É fácil fazer uma pesquisa da internet, colocar lá ANFIP, e aí nós temos relatórios anuais de que as contas estão equilibradas, elas não estão no vermelho. A arrecadação previdenciária é uma arrecadação muito alta ano a ano. É evidente que às vezes precisa de alguns ajustes, mas por esse motivo, não é o motivo que justifica a reforma. E como você bem disse, a gente precisa de uma reforma estrutural, de qualidade, que leva o acesso às pessoas. Por exemplo, o estudante, a partir dos 16 anos, ele já pode contribuir com a Previdência e ser protegido. E ninguém sabe disso, né? Isso que é curioso. Ele sabe que aos 16 anos ele pode votar. O voto é facultativo. Sabe que a partir dos 14 anos, enquanto menor aprendiz, ele pode trabalhar. Mas ele não sabe que aos 16 anos ele pode se filiar à Previdência e começar a contribuir com o seu carnezinho e ser protegido, né? Então,
é um exemplo dentro de vários exemplos em que a gente precisa de uma cultura previdenciária. Então a reforma que a gente precisa é uma reforma de estrutura, como você bem colocou. Bom, tem algumas perguntas aqui, doutor Sérgio, que eu já começo a adiantar. Uma pergunta eu já vou colocar, porque vai muito em cima dessa questão que nós estamos mencionando agora. Do Gustavo, ele pergunta: a Previdência está falida? Ela precisa da reforma? Pois é, tecnicamente, cientificamente, com várias teses e comprovações já das academias, escolas, inclusive de economia, de órgãos oficiais, demonstram com clareza que as contas estão equilibradas, inclusive que ela é superavitária. Mas a gente tem essa massa de manobra, né? A gente aprende isso dos nossos pais, dos nossos avós, que a Previdência é quebrada. E está aí, mas não é verdade. Tem uma questão aqui relacionada a seguro-desemprego. Quantos anos de registro o trabalhador precisa para pedir o seguro-desemprego? O seguro-desemprego já é uma questão trabalhista, né? Que é o FAT, o recurso vem do FAT e é gerido pelo Ministério do Trabalho. E depende do tempo de trabalho, né? Se ele tiver no mínimo de 6 meses ali de contrato de trabalho, ele vai receber 3 meses de seguro-desemprego. E ele tendo no mínimo de 1 ano, ele vai receber mais. Então, é uma questão trabalhista, mas ele tem que ter um mínimo aí de 6 meses de contrato de trabalho. Outra questão do ouvinte, aqui é quase um desabafo. A Constituição fala que acima de 60 anos a pessoa já é considerada idosa. Essa é uma afirmativa do ouvinte. É isso mesmo, doutor? O Estatuto do Idoso, né, que traz essa ideia de 60 anos. Por um espírito da Constituição. A Constituição ela tem essa realidade de proteger os idosos. E aí não tinha lei. A lei veio através do Estatuto do Idoso que colocou 60 anos. Mas quando falamos em Previdência, a gente tem a regra própria. E lá o idoso homem 65 e a idosa mulher 60 anos para o urbano. Então, na Previdência, as idades elas mudam um pouquinho porque é uma regra mais específica. Continuando a questão do ouvinte, então ele pergunta: se 60 anos a pessoa já é considerada idosa, por que em Itajubá a idade é de 65 anos? Provavelmente deve ser isso, né? Porque a lei dentro do INSS para o homem urbano é 65. Aí é uma lei federal que existe desde 1991. E existe também o benefício do LOAS, conhecido como LOAS, que é o idoso sem renda. Também é 65 por força de lei federal. Então a Constituição, às vezes ela traz o espírito, ela traz algumas ideias maiores que precisam de lei. E a lei aparece depois. A ouvinte é pensionista e retira dinheiro no caixa, mas tem vários empréstimos sobre essa pensão. Ela precisa se cadastrar no Provida? Então, o governo ele colocou isso para todos os beneficiários, seja aposentados, seja pensionistas. É importante que ela vá entre hoje e amanhã para não correr nenhum risco de ter o seu benefício aí suspenso, né? Tem outra pergunta que chegou de ouvinte. Existe expectativa para a retomada das discussões da reforma previdenciária? Essa projeção que eu passei agora há pouco, Otávio. Esse ano é um ano eleitoral. E enquanto tiver intervenção militar no Rio de Janeiro, ela está suspensa. E essa intervenção, nós acreditamos aí que a gente vai ter ainda alguns meses. E logo na sequência o período eleitoral. Por força da lei eleitoral, a gente não pode ter algumas discussões antes do período de eleição. Então, para esse ano é difícil. Está suspenso, não significa que o governo desistiu ou arquivou. Ele apenas suspendeu por esse impedimento aí da intervenção militar. Quer dizer, na verdade, com esse impedimento da intervenção militar, foi uma grande solução para os políticos atuais, porque jogam essa bomba ou para eles mesmos, para a próxima gestão. Teve uma questão política, né? Ou para quem vier, né? Porque eles estavam vendo que a sociedade se mobilizou contra a reforma. Aqui é a questão da Previdência, se ela está falida mesmo. Voltaram com essa questão. Não está, né? Não, isso é um tema muito polêmico e daria um outro debate bem grande, mas existem vários argumentos confiáveis, científicos, inclusive econômicos, de que ela não é quebrada. Tem outra pergunta que chegou do ouvinte aqui, por que não se divulga que o jovem já pode contribuir a partir dos 16 anos? Se a Previdência é deficitária, quanto mais ela arrecadar, melhor, né? Pois percebam aí, né, que o nosso ouvinte ele está bem atento a essa questão. Isso já existe desde 1991, mas não se divulga, né, infelizmente.
Outra questão aqui, o agendamento no INSS por telefone funciona? Ele funciona, Otávio, tanto pela internet, né, quanto pelo telefone. Às vezes a ligação é congestionada porque é uma central em Brasília para o país todo. O nosso país não é pequeno, né? Então o agendamento funciona, tem que ter um tipo de... tem que ter uma paciência com essa situação e depende também da agência. Às vezes é uma agência da cidade com muito trabalho, com muita demanda e às vezes vão agendar mais à frente. É pelo excesso de serviço do posto do INSS. A outra questão que está chegando aqui de ouvinte é: por se a reforma da Previdência é correta, por que os políticos não a votaram? Então, tem toda uma questão política envolvida, né, Otávio? O governo ele fez muita pressão para ser aprovada. Na verdade, ele não conseguiu apoio, né? O apoio da sociedade não veio. E ele precisa de apoio parlamentar. Ele precisa de bem mais de 300 votos. E isso ele não conseguiu, né? Então, tem o jogo de interesse, bancada. E, infelizmente, ela não é tratada de uma maneira séria como deve ser. Outra questão aqui, da ouvinte: telefonista tem adicional de insalubridade? A telefonista, ela tinha um período de proteção, mas esse período especial, de atividade especial, ele não existe mais. Ele existiu até abril de 1995, né? Então, se ela foi telefonista ou ele foi telefonista até abril de 95, existe um acréscimo de tempo, mas hoje não existe mais. O ouvinte paga INSS como autônomo faz 5 anos e começou a trabalhar como diarista. Ela muda? Não, na verdade muda ali a categoria, a classificação, a identificação dela perante a Previdência. Mas é o ideal que ela continue a pagar. Existe lá, né, um código específico para o diarista. Então tem que ir no INSS, tem que fazer essa informação e continuar os recolhimentos. Não pode parar de fazer os recolhimentos. Perfeito. Bom, doutor Sérgio, por enquanto é isso. Tem mais perguntas de ouvintes aí chegando, mas eu gostaria de agradecer imensamente suas informações no nosso programa. Obrigado, viu, Otávio, mais uma vez, e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Dr. Sérgio Henrique Salvador, nosso cronista, especialista em direito previdenciário, escritor, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.